Fernando Menes nasceu em 15 de junho de 1951, em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. Hoje, aos 69 anos, atua como presidente do Laboratório de Inovação em Arquitetura e Design Avançado, além de professor e também palestrante nas melhores universidades europeias. Fernando investe em sua carreira desde sua adolescência. É formado pelo Instituto de Arquitetura de Barcelona, porém deu início na sua formação em Las Palmas de Gran Canarias. Após a sua mudança para Paris, o arquiteto abre seu próprio ateliê e se une a outro arquiteto espanhol, chamado Ricardo Bofill. Juntos, os dois coordenaram o ateliê de Fernando em sua primeira fase. Desta forma, Menes participou de variados concursos, assim aprimorando a sua carreira e dando mais ascendência para o seu escritório. Menes possui diversos prêmios, consequência de seus projetos de alta qualidade, um espelho de seu talento. Temos como exemplo de projeto o Centro de Congressos do Morro Jebel, Espaço Cultural El Tanque, Torre Agora Garden, Magma Art e Congressos. Menes possui diversos prêmios, assim como seus diversos projetos. Temos alguns exemplos de prêmios, como o Centro de Artes de Tenerife, primeiro prêmio, categoria Design de Interiores, CCK Jordank, menção honrosa, categoria Arquitetura, CCK Jordank, finaliste Wolf Award Sculpture e o prêmio Inovação em Arquitetura. O Centro Cultural CCK Jordank se localiza em Torun, uma cidade da Polônia marcada pela tradição gótica e protegida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele fica especificamente em um anel verde no centro histórico, rodeado por um parque próximo ao rio Vístula. Manteve-se a menor altura possível do centro cultural, para não bloquear a vista do rio e para conseguir integrar o edifício ao bairro e ao entorno natural, respeitando a estética tradicional da região. O efeito visual alcançado é de um objeto natural que se assemelha a uma rocha. Pela estética do edifício, ele se destaca do seu entorno tradicional, formando um contraste entre novo e velho, elemento natural e elemento construído. O edifício ocupa metade do terreno, a outra metade é utilizada como parque de acesso público, que foi criado para proporcionar a vista de dentro do auditório, assim como para o parque parecer maior. Ao redor dele existe uma massa arbórea que funciona como bloqueio para os ruídos das vias no entorno, mantendo um conforto acústico melhor no perímetro do edifício, já que ao norte e ao oeste existe um fluxo maior de automóveis e ao sul de pessoas.
O projeto ele atinge um efeito visual que faz com que a construção pareça um objeto natural, como uma rocha, porque metade é enterrado para minimizar a intrusão no horizonte. O edifício compreende 4 blocos de concreto visualmente separados, ligados acima do solo por painéis de vidro e abaixo do nível por um porão compartilhado. Na setorização, nós temos uma área total construída de 22 mil metros quadrados. O projeto é totalmente flexível, ao ponto que o cliente só queria uma sala de concertos e acabou por ser um espaço para todo tipo de eventos. Nós temos 4 divisões de níveis. No primeiro subsolo é estacionamento e vestiários, e no segundo subsolo nós temos uma área de recepção, como um buffet, áreas privativas para os músicos e organizadores, como sala de ensaio e sala técnica, e as principais, que é a sala de música e o palco. No térreo, nós temos o primeiro volume, que contém um café, enquanto o segundo e o terceiro abrigam a música de câmara e as principais salas de concerto e um palco externo, e o quarto contém equipamento técnico. A circulação ela é aberta e intuitiva através dos corredores, o que permite que as pessoas passem pelo prédio em direção à praça. Você pode juntar 2 salas para atuar como teatro principal, movendo as paredes. No pavimento superior, a divisão é com os escritórios administrativos e a vista do palco principal. No corte superior, nós podemos ver o compartilhamento do subsolo entre todos os blocos e o dimensionamento da sala de concerto e os salões da Câmara. No corte inferior, nós vemos as paredes inclinadas e a linha do telhado que começam a formar ângulos. O arquiteto ele tem um foco ao início a um jogo tectônico, que é desenvolvido internamente, oferecendo múltiplas leituras do visitante sobre a construção. Podemos destacar como é alocado o teto dinâmico na estrutura. A materialidade do projeto no exterior é feita de concreto branco, enquanto o interior é marcado pela presença de tijolo vermelho. Esses cortes nas fachadas permitem que áreas do forro de tijolos vermelhos do local espreitem por baixo da casca de concreto pálido. Um corte na base do bloco maior marca a entrada principal, enquanto outro cria uma varanda na saliência acima. O picado acidentado apresenta aberturas angulares e profundas na fachada, além das telas de entrada envidraçadas. O uso do tijolo na fachada é uma referência às fachadas da cidade, que é patrimônio da Unesco, estabelecendo um paralelo entre a cidade e a localização do terreno. O jogo de cores vermelho e branco enfatiza a divisão entre a arquitetura moderna e a histórica. Todo o edifício se utiliza a técnica do picado, que é uma mistura de concreto e tijolos vermelhos reciclados de uma fábrica local. O picado é uma técnica inovadora idealizada pelo arquiteto, que consiste em misturar o concreto com outros materiais e depois quebrá-lo. Além de atingir uma expressão áspera, o picado permite excelentes resultados acústicos. Para o CKK, a técnica foi pesquisada, testada e certificada pelo Instituto de Pesquisa da Espanha. O tijolo vermelho do exterior salpicado de roxo e preto queimado é aqui substituído por pedra escura, invertendo o equilíbrio cromático. Essa estufa vulcânica porosa, ela fornece absorção acústica em áreas públicas barulhentas. Dos projetos, a cidade decidiu que realmente queria mais do que uma casa para a Orquestra Sinfônica de Torum. Queria também poder abrigar todos os tipos de teatros, óperas, musicais, concertos e até mesmo convenções e programas de televisão. Foi então que Fernando Menes contou com a atuação de Pedro Cerdá, importante consultor acústico e audiovisual. Ambos entraram em um consenso de que uma sala estática não suportaria um programa tão variado, e através de estudos sobre materialidade, principalmente voltado ao concreto, foi que Fernando Menes desenvolveu uma volumetria classificada como pedra líquida, que lhe permitiria definir uma geometria específica por meio de uma forma que controla as primeiras reflexões acústicas. Outro material utilizado por Menes internamente é o picado, uma mistura de concreto e tijolo picado que forma uma superfície irregular para difusão de alta frequência. Ele suaviza a reflexão especular dura de superfícies planas, suavizando o som das primeiras reflexões orquestrais.
A aparência subterrânea da sala é forçada por sua geometria assimétrica, que contribui para um campo reverberante completamente difuso e um bom senso de envolvimento, fazendo com que o público se sinta rodeado de som. Um dos principais diferenciais do CCK Jordank é o teto composto por 5 painéis móveis gigantes. Cada painel tem uma área de superfície que varia de 80 a 140 metros quadrados, com 5 pontos de ancoragem para içá-lo a uma distância de 3 a 5 metros. O esqueleto é feito de aço e revestimento de concreto para garantir densidade suficiente para o desempenho acústico desejado. Eles pesam entre 11 a 20 toneladas. Com a movimentação dos painéis individualmente, o volume do espaço pode ser transformado de uma grande área de 8.200 metros cúbicos, com um tempo de reverberação de 1,85 segundos, para um volume reduzido de 6.800 metros cúbicos, reduzindo o tempo de reverberação para 1,35 segundos. Quando os painéis estão totalmente retraídos, tornam-se uma câmara de reverberação animada que aciona uma cauda reverberante mais cheia. Com os banners implantados, ele reduz ainda mais o tempo de reverberação para 1,2 na posição mais baixa do teto. Ele abrange toda a gama de atividades possíveis, sendo 1,85 segundos para música sinfônica, 1,6 segundos para ópera e 1,2 segundos para teatro. Para entender melhor a divisão de espaços do projeto, vamos ver agora uma maquete eletrônica. A entrada principal, o interior em forma de caverna, contraste de luz e sombra projetado pelo arquiteto, o interior do edifício fluido que reúne diferentes funções, podendo receber diversos eventos separados ou simultâneos. Sala de concertos com uma cobertura móvel pode absorver eficazmente todo tipo de atuações, desde músicas, sinfônica, até teatro, ópera e cinema. Paredes divisórias que podem se adaptar e ser removidas. Assim como os assentos, que unem as duas salas de concerto, para se adequarem a tipos diferentes de desempenho ou números de telespectadores. À vista do pavimento superior da sala de concertos principal. E finalmente, a sala de concertos, ela pode se abrir para o exterior, permitindo juntar o palco ao parque para espetáculos e eventos ao ar livre.